Graças a Deus. Meu nome é Jefferson Viscardi. Aqui nos encontramos para mais um quadro Estudando, que é o trabalho que realizo dentro do Diálogo com os Espíritos, onde falamos com peritos em determinadas áreas do conhecimento científico, filosófico e espiritualista. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Antônio Alberto. Claro. E hoje vamos fazer o estudo, portanto, da leitura kármica do mapa astral, correto? Isso. Correto. Muito bom. Então vamos dar início aqui procurando saber o que é. O que é a leitura kármica do mapa astral? Bem, a leitura do mapa astral, sem ser a kármica, né, ela na verdade é a leitura da posição dos planetas no momento em que a pessoa nasce, né, e que dá várias indicações de personalidade, né, e de objetivos nessa vida. A leitura kármica difere da leitura normal por agir, digamos, a leitura kármica tem uma visão de uma linha contínua da vida, né, em que esse momento em que a gente está vivendo aqui, por exemplo, eu vivendo como Antônio Alberto, é apenas uma breve passagem, um instante dessa linha toda da vida. Então, houve muita coisa, né, que hoje justificam vários hábitos que eu trago, e ainda haverá muitas outras coisas à frente. Tá? Então, quando a gente faz a leitura kármica, a gente observa essas influências, né, do resto da história pregressa, né, e das possibilidades de se afetar na vida mais à frente. Tá? Inclusive, os objetivos desse projeto, né? Por exemplo, meu projeto eu dei o nome de Antônio Alberto, né? Então cada um dá o seu nome ao projeto. Então, nesse meu projeto, os meus objetivos foram determinados junto com o meu grupo kármico. Então, em algum momento, né, em que eu tinha consciência plena de tudo que eu já tinha vivido e todas as experiências que eu ainda preciso ou gostaria de participar, nesse instante, junto com o meu grupo kármico, eu escrevi esse projeto e o objetivo principal dele é em comum acordo, né, com esse grupo. Certo. Então, existe ali o que se chama mapa astral. E o senhor, então, desenvolveu algo a mais, lendo o mesmo mapa astral que as outras pessoas leem, mas encontrando ali respostas que sanem questões de busca da leitura kármica. Isto, perfeito. É o mesmo mapa, né? São os mesmos cálculos, são os mesmos astros, né? É justamente isso, é uma leitura diferenciada, né? Uma leitura com algumas tônicas diferentes, colocando essas histórias, né? Então, daí você chega à conclusão de que não existem, assim, que os hábitos são adquiridos, né? Então, ninguém nasce com uma dádiva de Deus, entendeu? Assim, o seu... Como é que o seu dom, né? Não é dom, é muito tempo de trabalho. Né? Então, quando você aparece com uma grande habilidade, uma habilidade fantástica, na verdade você encontra no mapa algo que justifique essa habilidade sendo desenvolvida ao longo da história pregressa, né? Claro. Até culminar naquele instante em que ela traz aquilo como... Então, quando você faz a leitura, uma leitura normal, né, que não seja kármica, isso aparece como um dom, né? Então, algo que veio de repente, né, você recebeu as benesses de Deus e aquilo veio.
E no mapa kármico você tem a justificativa disso através de muito tempo de estudo, muito tempo de trabalho, uma busca relacionada àquele objetivo que você desenvolveu com o seu grupo evolutivo. Claro que sim. Como o senhor desenvolveu esse método específico? Bem, eu estudo astrologia kármica, né, astrologia kármica, astrologia médica e cabalística desde 1990. Mas nunca exerci profissionalmente. De uns anos para cá, uns 3 anos atrás, eu fui consultado por um amigo que ele queria que eu lesse o mapa para ele. Ele sabia que eu já estudava isso há mais tempo. E aí eu fiquei imaginando como trazer informações realmente interessantes para ele, né? Informações precisas e que ajudasse ele no processo que ele estava passando, além, né, daquele autoconhecimento, né, que todo mundo já se conhece, né? Mas às vezes a gente não sabe exatamente para onde ir. Então eu parti de 3 grandes premissas. A primeira são crenças minhas, né? A primeira crença minha, eu acredito que no nível de consciência que nós estamos aqui, nesse mundo físico, a gente não tem exatamente um livre-arbítrio, sabe? A gente acaba sendo levado pelas emoções, pelas paixões, né? Os amigos nos levam para um canto, né? Os grupos nos levam para outros, os próprios pais nos apontam caminhos, né? Que a gente vai descobrir mais lá na frente, que não era exatamente esse. A segunda premissa, né? Eu acredito que existe um momento em que a gente tem essa consciência plena, né? E que somos capazes então dessa consciência de tudo que a gente já viveu e das coisas que a gente gostaria de experimentar novamente de outras formas, ou de forma melhor, ou coisas novas. Com essa consciência plena, a gente é capaz de fazer um projeto. Nesse momento nós temos o livre-arbítrio, entendeu? E junto com o nosso grupo evolutivo, nós determinamos o projeto. Eu escrevi o projeto Antônio Alberto e vim com ele. E a terceira premissa é a da própria astrologia, de que no momento em que você nasce, né, que você é retirado da sua mãe, que é cortado o cordão umbilical, no momento em que você dá o primeiro suspiro, naquele instante você se torna totalmente autônomo, né? Então, todo o oxigênio que o seu corpo precisa vem da sua respiração, todo o alimento que o seu corpo vai precisar, os seus corpos vão precisar, virão da sua alimentação, né? Da sua digestão, ingestão. Nesse instante, a posição, né? Nesse instante, o céu, né? A posição dos planetas dão informações precisas do projeto que você escreveu. Então, a partir dessas 3 premissas, eu comecei a pensar uma forma de melhor objetivar a minha leitura. E aí foi bastante interessante, porque na noite que precedeu o atendimento, eu dormi, no dia seguinte eu tinha o roteiro do que seguir. Aí, algumas pessoas vão falar assim, então você teve uma visão, você teve um insight, você teve... eu acho que foi uma sedimentação, sabe? De tudo que eu vinha estudando ao longo desse período, inclusive outros que eu não faço ideia, né? Naquele momento eu consegui sedimentar e entendi e descrevi esse método. Claro. Então, uma vez que o senhor teve acesso a ele, por que o senhor acreditou que poderia ser usado, sabendo que quando passamos uma informação para as pessoas,
estamos ali nos comprometendo com a saúde, tanto psicológica, emocional, do ser que nos procurou, não é? Então, o que é que fez o senhor? Falou, não, eu recebi, e isso é bom, e vou ajudar as pessoas com essa ferramenta. O que é que fez o senhor determinar isso? Bem, quando eu comecei a ler o mapa do meu amigo, né, eu já tinha alguns históricos de leitura mais assertiva, né? As pessoas que falavam, nossa, a sua leitura é bem legal, mas com este meu amigo, eu comecei a explanar as coisas para ele, né? Ele ficou quieto durante 3 horas, só eu falei durante 3 horas. No final eu perguntei para ele e ele me deu um retorno de que realmente as informações que eu tinha passado para ele eram precisas, né, e eram bastante assertivas. Ao longo dos meses ele foi me informando. E outras pessoas também eu comecei a apresentar esse método, né? Fiz essa leitura a partir desse método e as pessoas me deram retornos fantásticos sobre ele. Assim, casos em que a pessoa falou, olha, depois que eu me consultei contigo, as dicas que foram me passadas, as coisas que eu entendi, né, mudaram totalmente a minha vida, está tudo diferente e melhor. Então, essa foi, na verdade, foi um dos melhores pagamentos, né? Quando as pessoas retornam, né, falando. Claro, realmente. O que a leitura kármica oferece e o que ela não oferece? Bem, ela oferece o que você precisa saber. Né? E ela não oferece o que você precisa. Nem sempre ela oferece o que você quer escutar. Assim, em alguns momentos, inclusive, da leitura, eu paro e falo, nossa, são palavras muito duras que eu falei, né? E quando você olha para a pessoa, você vê que a pessoa está abalada, mas era o que ela estava precisando, né? Ela oferece todas as informações que você quiser. Né? Mas mesmo que eu diga todas as informações que você quer, você só vai absorver as informações que você consegue. Né? Então, eu acho que o limite da leitura kármica é o consulente, é o momento do consulente. Tá? Então é aquele momento, né, é aquilo que ele precisava escutar, é aquilo que ele conseguiu absorver. Então algumas pessoas inclusive me perguntam, eu posso gravar? Sim, você pode gravar. Outras falam assim, puxa, eu não tenho como gravar, é necessário? Então, não é necessário. Porque as coisas que você precisa para aquele instante você vai absorver. Né? As coisas que não ficam no consciente, elas ficam gravadas no subconsciente e mais tarde elas passam a fazer sentido. Né? É como se você colocasse sementes, né? Num solo que fossem brotar quando um dia, quem sabe, o solo venha a estar apto para aquela semente. Né? E ela desabrocha numa planta. Né? É preciso ter alguma mediunidade para fazer a leitura? Essa questão da mediunidade é legal. Olha, eu acredito e é a minha linha de pensamento, e inclusive de todos os pensadores que eu leio e concordo, todas as pessoas são médiums. Elas podem não aceitar, podem não querer, pode ser que a religião delas, né, ou que elas não entendam o que é mediunidade. Né? Mas todas as pessoas são médiums. E existem vários tipos de mediunidade, claro. Né? Assim como cada pessoa pode pegar uma música e executá-la de uma forma diferente. Né? A música é a mesma, a interpretação é diferente. Né? As pessoas colocam as suas nuances, as suas capacidades, né?
Então, algumas notas elas conseguem fazer mais longas, outras elas precisam fazer mais curtas, e assim dão uma interpretação da música. A mediunidade é mais ou menos assim. As habilidades, os interesses das pessoas fazem com que eles desenvolvam ou demonstrem uma mediunidade, um tipo de mediunidade. Ou vice-versa, né? Um tipo de mediunidade faz com que as pessoas expressem características diferentes, né? Se é preciso ter a mediunidade desenvolvida ou uma consciência dessa mediunidade, eu acho que isso é relevante, né? Porque a mediunidade ela faz tanto parte da nossa vida que a gente não se apercebe de que ela esteja ativa, né? Quando a gente tem aquele insight, né? Quando a gente tem aquela sensação, né? Eu não devo ir para aquele lugar, ou então, puxa, aquela pessoa é uma pessoa legal, né? Cara, isso já é mediunidade, né? Às vezes você lembrar de um sonho, né? Puxa, eu sonhei que eu estava voando, puxa, eu sonhei que eu estava mergulhando, quando eu tive uma sensação esquisita hoje à noite, né? Ou então, eu acordei com um pensamento diferente, as coisas mudaram, né? Quando você sente mudanças assim, puxa, alguma coisa mudou, né? Ou então você percebe alguma coisa que... tudo isso é mediunidade, e isso está presente na vida de todo mundo, né? Isso é consonante, todo mundo teve uma experiência. É possível identificar problemas de saúde e sugerir métodos de cura? Sim. A saúde, ela é determinada por hábitos, né? E quando você faz a leitura do mapa, né, principalmente o mapa kármico, ela vai falar sobre... assim, ela é toda pautada em cima desses hábitos, tá? Que a gente chama de karma, né? Então, hoje as pessoas colocam tudo, né? Chamam tudo de karma, né? Então, minha sogra é meu karma, né? Tem muito disso. Claro. E na verdade, o karma ele é apenas um hábito, né? Que foi muito importante em alguns momentos. Por exemplo, digamos que você more numa cidade grande, né? Uma cidade violenta. Então você já nasce escutando aquele negócio, olha, você tem que olhar para todos os lados, você tem que se precaver, você tem que estar seguro, né? Então ande com a mochila para frente, né? E coloque nunca deixe o dinheiro dentro da carteira, né? Então tem várias coisas, né, que a pessoa precisa, né? Então ela vai desenvolvendo a capacidade, né, o hábito de estar sempre ligado nos movimentos, né? Quem é mal encarado, quem está se aproximando, não fale com estranhos, não aceite nada de ninguém que você não conheça, aquelas coisas todas, né? E digamos que essa pessoa cresça e lá para os 40, 50 anos ela resolva ir para uma cidade paradisíaca, fantástica, tipo Cavalcante, né? Maravilhosa, em que você anda pelas ruas, as pessoas te cumprimentam, né? E você teve um histórico de um hábito de tudo, né? Então, quando chega uma pessoa e chega na sua direção e vem te abraçar, a primeira coisa assim, né? A primeira ideia, né, é de né, quando ela se afasta, você checar se a sua carteira está no bolso, né? Isso é um hábito, né? Se esse hábito começa a fazer com que as pessoas, aquela pessoa é meio estranha, né? Ele é meio, ou então que faça com que ela se afaste das pessoas ou que ela não consiga assim, não consiga se relacionar com um novo ambiente totalmente informal e aberto, mais livre, mais, né, de maior confiança entre as pessoas, em que você deixa o carro aberto com a chave durante dias, né, e não acontece nada, né?
se esse hábito começa a atrapalhar a vida dela diária, esse hábito passa a ser um karma. Então o que é um karma? É um hábito que você precisou desenvolver, porque foi muito importante para você em algum momento da sua vida, mas que hoje ele não é mais necessário. E hoje ele atrapalha mais do que ajuda. Isso é o karma. Então quando você pega um mapa de um consulente, você encontra esses karmas, né, esses hábitos. Inclusive, a sua sobrevivência em determinado momento dependeu daquele hábito. Você foi um guerreiro, né? Você lutou em guerras, você desenvolveu hábitos de no mínimo, a desconfiança, você pula no chão. Né? Agora imagina isso na vida cotidiana. Né? Ela pode vir de qualquer forma. Então, basta você escutar um barulhinho, você já fica assustado. Né? Então aquele barulhinho é o suficiente para você se descontrolar. Então ele vem como um karma. Então karma nada mais é do que um hábito que caiu em desuso. Ok. A pergunta foi sobre saúde. Doença, sobre saúde. Os hábitos, né, eles geram os desequilíbrios. Então, digamos assim, você tem um hábito de tomar café todos os dias, em quantidades acima do que o seu corpo precisa. Isso, se você não consegue se libertar dele, apesar dele te fazer mal, ele é um karma. E ele vai começar, então, a gerar desequilíbrios no seu corpo. Esses desequilíbrios podem ser de ordem emocional, pode ser de ordem mental, pode ser de ordem energética ou física. Todos esses componentes geram a doença. Então, se você tem um pensamento recorrente, eu sempre me lembro da minha mãe, né? Ela sempre falava assim, quando eu morrer vocês vão ver, né? A mãe tem dessas coisas, né? Entende? Aquele pensamento, e ela falava isso, e ela criava esse pensamento gerava uma emoção, essa emoção gerava um desequilíbrio energético, e esse desequilíbrio energético, cedo ou tarde, acaba gerando um desequilíbrio orgânico. Então são hábitos. Aí você fala assim, sim, mas e aquelas doenças genéticas? Né? E aqueles problemas genéticos? Olha, acredita-se, né, que a história é bem mais antiga. Né? Então, talvez uma má formação física, ela pode advir de uma má formação energética, que veio de uma má formação emocional, que veio de uma má formação mental, que foi gerado em outro período histórico, né, de uma história pregressa, quem sabe. Né? Mas aparece aqui. Né? Aparece como hábitos, né, como karmas, né, e que, sim, podem estar relacionados a doenças. Né? Como prevenir também aparece. Né? Porque a cada dificuldade, as dificuldades que se apresentam no mapa, né? Então, os karmas que você precisa trabalhar, os desafios que o mapa apresenta, ele também apresenta as habilidades, né, que podem estar controlando ou até modificando esses desequilíbrios. É fantástico. Se encontra qualquer coisa. Nossa. Certo. Há rituais para
para fazer uma abertura, por exemplo, de uma leitura? Sim. E é um hábito, e é um ritual, o ritual mais complexo e mais poderoso que existe, que é o querer. Né? Então, quando o consulente quer encontrar a resposta, né? Quando ele chega, quando ele faz a busca, quando ele me encontra, sabe? Tudo isso faz parte do ritual, sabe? As pessoas elas estão tão acostumadas com esse ritual que elas não percebem que ele é realmente o ritual mais fantástico. Dizem que, né, Buda dizia que a iluminação é tão simples quanto querer. Então, se você quiser, você pode se iluminar agora. Aí você começa a se perguntar, então por que eu não me ilumino? Talvez você não queira. Na verdade, a resposta é porque você não quer. Então, o maior ritual, né, para que seja aberto um trabalho, para que exista uma sintonia, né, tanto de perguntas quanto de respostas, né, é a pessoa querer. Se a pessoa não quiser, você pode trazê-la amarrada aqui. Eu posso falar todas as verdades da vida dela. E não vai fazer sentido algum. Né? Certo. Facilita ser de determinada religião para ler ou ser lido? Às vezes complica. Olha, nós somos todos passageiros, né, dessa nave, né? Se você for prestar atenção, o planeta é uma grande nave, né? Nós somos todos passageiros. E a religião é uma única, que é basicamente a volta, né? Um método de você voltar a ter a consciência, né? Ou voltar a fazer parte da consciência criadora de tudo isso. O que a gente chama de religião, né, são tentativas de explicar para as pessoas esses caminhos. Então, independe do que você acredita. Né? Porém, se você acredita que você não deve, você não deve. Entende? Se você acredita que é uma coisa perniciosa, é uma coisa perniciosa. Se você acredita que é uma coisa fantástica e maravilhosa, é uma coisa fantástica e maravilhosa. É o que você acredita. Então, eu acho que a pior religião que possa existir, né, para você se consultar, né, num mapa kármico, é quando você não acredita no método. Né? Então, se você não acredita, na verdade você não vai nem me encontrar. Né? Ele é melhor do que outro método? Não. As pessoas encontram seus métodos. Porque está tudo dentro das crenças. Se a pessoa acredita que não é por aqui, ela não acredita no mapa, ela não acredita na leitura, muito menos kármica, não é esse o método. Mas ela pode acreditar numa consulta com uma vidente, em runas, leitura de borra de chá, ou sonhos divinatórios, né?
o importante é ela seguir o caminho, né? Ou procurar as respostas no que ela acredita. Essa é a religião. Quais foram as experiências mais marcantes que o senhor viveu que atesta a seriedade desse trabalho? Cara, bem, eu acho que cada pessoa é uma experiência, né? É incrível. Em alguns momentos eu pensei assim, puxa, mas será que eu não estou tendenciando? Né? Será que eu não estou colocando a minha interpretação? E às vezes, no mesmo dia, eu fiz 3 leituras e eram 3 coisas totalmente diferentes, sabe? Que não tinham relação uma com a outra. E o retorno, sabe? Das pessoas é o que valida o método, sabe? Eu nunca tive um retorno que não fosse, puxa, mudou a minha forma de ver ou de me relacionar com aquele problema, sabe? Justamente porque eu acredito que a pessoa que chegou lá, ela veio em busca de uma mudança. Ela já tinha 50% da resposta, ou talvez 90%, ou talvez 100% da resposta. Ela só precisava escutar isso da minha boca, entende? Para que ela firmasse o pé. Mas eu tenho experiências assim de pessoas que estavam com mala pronta para sair do Brasil, né, para ir para outro país, porque nada mais me serve nesse país horroroso. Né, eu não sou feliz no que eu escolhi, né, e eu e meu companheiro vamos embora do Brasil, não sei o quê. Estava tudo pronto. E aí, depois da sessão, né, eu perguntei se ela tinha alguma pergunta mais para fazer, alguma coisa que não tinha sido específico. Aí ela me veio com essa história. E aí eu falei para ela que não tinha nada específico de um movimento tipo sair, né, e ir para outro país, para outra cultura. Não parecia nada ali, né? Mas aparecia uma habilidade fantástica de cura, né, uma habilidade fantástica, né, de cura, né, utilizando visualização criativa, alguma coisa assim. E eu perguntei para ela, você conhece Theta Healing, por exemplo? Aí eu, não conheço. Expliquei para ela o que era Theta Healing. Ela foi bastante marcante porque ela ainda ficou mais uns 3, 4 dias aqui em Cavalcante e eu encontrei a amiga dela que tinha trazido essa moça e perguntei, e aí, como que ela tá? Ela falou, sei lá, ela tá meio aérea, meio estranha. Aí eu comecei a pensar, vixe Maria, o que eu disse que a menina entrou em parafuso. Passaram-se alguns meses, eu fiquei sabendo que ela não conseguiu o visto, né? Mas há pouco tempo ela ligou para mim dizendo que a vida dela tinha mudado toda, né? Que realmente ela não tinha conseguido sair do país e que ela tinha feito o curso de Theta Healing, tinha se encontrado, hoje ela era terapeuta, trabalhava com isso, estava super feliz, eu estava fazendo quarto, quinto curso de Theta Healing, queria saber, né? E estava super bem, estava maravilhosa, a vida toda dela tinha se encaminhado, tinha se juntado, Cara, esse retorno é fantástico, né? Tive também experiências em que a pessoa estava tão fechada que você comecei a ler para ela, ela dormiu. Né? Assim, na minha frente. Aí eu, vixe, agora? O que eu continuo falando, eu acordo ela, e aí me veio uma intuição lá, continuo falando, né? E depois conversando com
com amigos da pessoa, falaram, olha, ela realmente é muito fechada. Eu fiquei abismada dela ter ido, né, te procurar. Né? E alguém me falou assim, olha, talvez as coisas que você precisava falar, né, ela conscientemente estava tão fechada que ela precisou dormir para que o subconsciente dela conseguisse absorver alguma coisa. Infelizmente dessa pessoa eu não tenho retorno, não sei o que aconteceu com ela. Eu penso em fazer ligar de novo para todos os meus pacientes para saber. Você acaba ficando tipo mãe, né? Querendo saber, e aí, deu certo, o que aconteceu? Mas todas as pessoas que... eu acredito que seja mais de 70% das pessoas retornaram, né? Fizeram questão de retornar. Essa foi a questão. Fizeram questão de retornar. As outras eu não sei se tinham meu contato para retornar. Então, aí eu não tenho como te dizer, mas essa foi a melhor validação. Ou tem sido, né? É legítimo o ceticismo? E como a pessoa pode superá-lo para receber o benefício também desse método? É legítimo o ceticismo. Tá? As pessoas têm oportunidade de serem o que querem. Né? Existem consequências para tudo que a gente faz, inclusive ser beato. Né? Uma pessoa que é beata demais, não, uma pessoa que acredita demais, uma pessoa que só sai de casa, que não sai de casa enquanto não vir as revoluções do dia, né, astrais. Né? E tem aquela pessoa que não acredita em absolutamente nada. Mas não acreditar em nada já é acreditar em alguma coisa. Né? Você está acreditando que nada disso é suficiente para... nada disso faz sentido para você. Não existe cura para isso. Porque isso não é um problema. Né? Existem consequências, mas tem consequências para tudo. Né? Se você sai de casa sem o guarda-chuva, né, pode não chover e você passar o dia todo... Não, se você sai de casa sem o guarda-chuva, pode chover e você ficar molhado. Né? Mas se você sair com o guarda-chuva e não chover, você está carregando o guarda-chuva para baixo e para cima. Né? Então existem consequências. Né? As coisas podem atrapalhar ou em algum momento não. A questão é de onde vem esse ceticismo? Com certeza é um hábito. Né? Aonde ele foi gerado, aparece aqui. Vamos criar um cenário de uma mãe que acabou de ter um filho e já pensa na educação dele, né? É possível identificar a educação espiritual de um encarnado só pelo mapa? Olha, sim. Tá? Mas quando uma mãe chega para mim e fala assim, eu queria ver o mapa kármico, fazer o mapa kármico do meu filho, eu sempre falo para ela que eu não vou fazer. A não ser com a anuência da criança. Né? Então, se a criança me pedir, eu posso fazer até uma leitura, né? Mas nunca aconteceu. Porque quando você... as informações elas são muito íntimas. E elas com certeza não vão fazer sentido nenhum para a mãe. Tá? Porque é a vida da criança. Sabe? Mas sim, dá para saber. Dá para saber o que a mãe está querendo saber. Mas eu acho uma intromissão muito grande. Mas eu sou a mãe dele. Mas ele tem a história dele. Né? Agora, uma coisa é perfeita. Tá?
aquela criança não está ali por acaso, não tá dentro daquela mãe por acaso, ela não está vindo por acaso, né? Inclusive no mapa da mãe dá para encontrar a história da criança, né? A pontinha da história da criança que vai interessar a mãe, entendeu? Então, eu acho que é mais por aí, né? Então, a história dela, onde a história dela te afeta, vai estar no seu mapa, né? Então, sim, dá para ver. Dá para ver a história da pessoa. Não dá para ver nível evolutivo, né? Como as pessoas, eu sou mais evoluído. Espera aí, né? Esse tipo, isso é uma comparação, né? É qualitativo, né? Então, quando você faz uma comparação, eu sou mais evoluído em relação a alguém ou alguma coisa, ou algum momento. Em alguns momentos você pode trazer uma experiência mais profunda daquilo. Mas num segundo à frente, você pode não ter experiência nenhuma sobre aquilo. E você ser um total neófito, sabe? Você ser um calouro naquilo. E aí outra pessoa vai sobressair. Quem é mais evoluído? Não dá para saber. Claro. Dá para saber, a pessoa dizer assim, eu estou encalhada. Será que eu vim para ficar encalhada? Olha... Já que é kármica, né? Vai que é kármica. É uma questão muito legal e eu estou rindo porque já apareceu. Sim, tem algumas pessoas que chegam para você e perguntam isso. E, cara, os relacionamentos não estão dando certo, né? Só aparece gente esquisita. Isso é kármico, né? É assim mesmo, vai ser assim para sempre. Olha, no mapa tem como ver isso daí. Obviamente não é o objetivo principal, porque isso também faz parte do hábito. Né? Cara, o hábito, mudanças de hábito, né, eles estão dentro. O hábito é uma crença. Né? Então, quando você habitualmente pensa daquela forma, você acredita que é essa forma que você precisa pensar. Né? E se as coisas continuam acontecendo da mesma forma, é porque você continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Né? Se você muda, às vezes, um pequeno hábito, ele pode criar um efeito em cadeia que pode abrir caminhos. Assim como você pode adquirir hábitos que vão fechar caminhos. Né? Mas às vezes fechar caminho está te protegendo. Né? Às vezes abrir caminho está te expondo. Cara, cada vida é uma vida. Então, por exemplo, se você não bebe, okay? Obviamente, se você encontrar uma pessoa numa noite num bar, a probabilidade dela beber é muito grande. Então você está no lugar errado, procurando pessoa para ser o seu companheiro. Né? Então, ou você muda o seu hábito e passa a frequentar os bares, né? E aí nos bares você vai encontrar companheiros. Ou você passa a procurar as pessoas nos lugares que você realmente frequenta e gosta de frequentar. Né? Então, é tudo uma questão de vibração. Porque o hábito é uma vibração. Né? Quando você crê numa coisa, é isso que você vibra. Né? E quando você vibra dessa forma, as pessoas que vão chegar, elas vão estar vibrando em consonância. É a simpatia, né? São as ondas simpáticas. Né? Você cria uma nota e essa nota vibra notas simpáticas.
tipo no piano, né? Quando você toca uma nota, tum. Se você colocar a mão em várias cordas daquele piano ali, você vai ver que algumas vibram mais do que outras, né? Então, a explicação, inclusive, está na matemática, inclusive está na música. Né? Muito bom. Se a pessoa tiver interesse em saber, eu queria saber se eu vou ter filhos, e se serão meninos ou meninas. E aí o senhor tem como ver isso no mapa astral, dentro da leitura kármica? Dá pra ver, sim. Eu nunca procurei, sabe? Mas é porque, em alguns momentos, algumas informações acabam sendo irrelevantes. Mas quando a presença de uma figura masculina ou feminina é um ponto focal do mapa, né, existe essa, assim, digamos assim, quando essa informação ela é realmente importante, ela acaba aparecendo, sabe? Ela se destaca no mapa. Né? Então, muitas vezes você aparece assim, puxa, em algum momento você vai encontrar um mestre encarnado, né? Então tudo indica que e é uma mulher. Tá, assim, vem do nada. Você olha e aquilo faz sentido. Olha, peraí, é uma mulher, porque está ligada a isso, não sei o que, está nessa posição, então é um mestre, não sei o que. E aí você fala isso para a pessoa, né, cai uma ficha. E aí depois ela liga, puxa vida, eu encontrei a Lama Tsering lá lá em São Paulo, né, em Cotia, e eu fiz um retiro com ela e foi fantástico, maravilhoso, mudou minha vida, eu estou vendo as coisas de outra forma, não sei o que. Você me pergunta, estava previsto esse encontro? Se era Lama Tsering, eu não tenho como saber. Tá? Não está escrito o nome dela ali. Mas isso significa que uma figura feminina de uma posição espiritualizada poderia influenciá-la em algumas coisas, entendeu? E ela fez a leitura dela. Entende? Então, se for um ponto focal, aquela criança precisa ser um menino, né? E a presença desse menino vai modificar as coisas, vai permitir com que ela veja ou para que ela acerte o norte dela, né? Aparece. É possível fazer a leitura sem a hora do nascimento? Sim, é um pouquinho mais complicado, né? Exige um trabalho paciencioso, porque você vai ter, se ela não tiver assim, ela não sabe nem se nasceu de manhã, nem à tarde, nem à noite, nem de madrugada. Né? Você tem que ir criando mapas próximos e pegando diferenças significativas entre eles, né? E conversando com a pessoa. Quanto mais você conhece a pessoa, fica mais fácil de descobrir isso. Né? E quanto mais a pessoa se conhece, também fica mais fácil. Né? Então você vai perguntando para a pessoa, você gosta mais disso, daquilo, você é mais assim, ou mais assado. E aí você vai, né, pega um quadrante, depois dentro do quadrante você vai diminuindo, até que você chega a uma certa precisão aceitável. Existem cálculos cabalísticos, né, que você consegue determinar com precisão, mas aí isso envolve outros conhecimentos, que já não é mapa kármico. Quanto tempo leva idealmente para a formação, não é, de uma pessoa capaz de ler um mapa astral e depois aí fazer uma leitura kármica nessa área do conhecimento? Olha, de 5 minutos a 4 vidas.
Nossa. Tá brincando. Cara, dedicação é importante, o interesse é importante, e com certeza uma predisposição. Isso é praticamente impossível você determinar quanto tempo, sabe? Mesmo porque a gente não sabe a história das pessoas. Né? E o mapa kármico pode ser a chave, né? A dica que ela se programou para entender o universo. Né? E de repente ela olha assim, ela começa, e em alguns instantes ela entende tudo. Ou ela pode passar a vida toda ali estudando, e isso só vai fazer sentido na próxima, né? Ou na próxima, não sei. Então, não tenho como ser específico, mas se você tiver interesse, né, se isso fizer sentido, vá atrás. Né? Claro. É possível identificar qual mediunidade a pessoa tem e se ela veio para ajudar o próximo com a mediunidade, já que é uma coisa kármica? Olha, uma coisa que eu tenho visto é que existem dois pontos centrais em todos os mapas. Um é a mediunidade e outro é a devoção. E não é à toa que está fazendo esse barulho. Ah lá. Graças a Deus. Sim, dá para você identificar qual o tipo de mediunidade. Tá? E a partir do momento em que você entende que a mediunidade ela é fisiológica, né? E que todos somos médiums, né? O que difere uma pessoa da outra é a consciência que ela tem da mediunidade dela, né? Ou se ela reconhece ou não a mediunidade. Todas as mediunidades vêm para o fim de ajudar, né? O fim de ajudar o planeta, o mundo, os outros seres humanos ou a si mesmo. Às vezes você encontrar sua salvação, né? Você ser egoísta o suficiente para se salvar, é o movimento mais altruísta que você pode fazer. Né? É uma pessoa a menos para a equipe de socorro. Então, sim, dá para você identificar essa capacidade, né, de consciência pluridimensional, né, que algumas pessoas chamam de mediunidade. Eu costumo florear mais. Né? É que mediunidade ficou com um peso meio estranho, né? Sim. O pessoal acha que mediunidade é o pessoal que incorpora e que é um tipo de comunicação, né? De intermediação. Isso, intermediação, né? Na verdade, uma consciência das dimensões, né? Das diversas dimensões. A outra pergunta era se tem como identificar. Sim, como identificar. Tem qual era isto. Se ela... sim, eu estava dizendo que são, né, que ela acaba sendo sempre um ponto focal, porque naturalmente todos nós vivendo aqui nesse planeta, a gente faz parte da evolução planetária, né? Quer a gente acredite ou não. Né? Isso é o que menos importa. Né? Independente de religião, de credo, ou sendo absolutamente cético, você tá nessa. Tá? Sinto muito lhe informar. E essa mediunidade, ou essa consciência dessa pluridimensionalidade, ela faz parte desse desenvolvimento, né?
dessa necessidade de consciência planetária. Né? Ele é imprescindível. Né? As pessoas precisam ter consciência disso. Né? É mais ou menos como tem um momento no nosso desenvolvimento infantil em que a gente descobre que nós não fazemos parte da nossa mãe. Né? Que a mãe é mãe e nós somos nós. Isso acontece de 1 ano e meio a 3 anos. Né? E é nesse momento em que a gente começa a reconhecer, nossa, a minha mãe está lá e eu estou aqui. Né? Somos 2 pessoas diferentes. Aí você começa então a reconhecer os cuidadores, os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, né? Então você tira o foco, né? E você começa a dizer, opa, tem mais gente aqui. Né? Isto já é uma consciência pluridimensional. Você está reconhecendo que existem outras pessoas, né? Outras dimensões. Bacana é quando você começa a entender que as pessoas também pensam diferente. Realmente. Nossa, isso acontece lá para os 70 anos. Né? Quando você para assim e fala assim, gente, as pessoas pensam diferente. Né? As pessoas olham para a mesma coisa e veem coisas diferentes. Pô, né? Aí, né, isso acontece aos 90 anos. Você para assim e pensa, e ela tem todo o direito de fazer isso. Né? Aí vem aquela paz assim, puxa vida. E isso é mediunidade. Você fala assim, isso é consciência dessa pluridimensionalidade. Muito bom. Vamos fazer aqui uma proposta para as pessoas conhecerem mais de perto o que são os mapas astrais, os pontos que o senhor foca e às vezes o que está óbvio, o que tem para dizer a respeito. A gente até selecionou aqui 2 celebridades aleatórias, né? Aleatórias, não vamos revelar o nome delas. Não, nunca. Mas vamos dar uma olhada aqui junto das pessoas para o senhor aí mostrar um pouco a mágica acontecendo. Então, a pessoa, ela se interessa, daí o senhor então acessa o mapa astral. Então vamos ver primeiro, vamos chamar essa aqui de celebridade 1, não é? Isso, então, temos 2 grandes celebridades. Isso, vamos ver. Celebridade 1, quando o senhor olha assim, o que é a coisa mais marcante que o senhor olha assim nesse mapa? Com a sua experiência, não é? Olha, claro que tem... para eu explicar todos esses símbolos aqui, a gente ia demorar um tempão, né? Muito tempo. Então a gente parte do princípio de que as pessoas que estão olhando aqui, elas já sabem ou podem o olhar. que é um mapa ou como funciona um mapa astral. Sim. Tá? Existem, assim, um dos pontos, aliás, o ponto focal do meu mapa é justamente este eixo aqui, tá? Então nós temos aqui esse símbolo aqui, que é o nó do lunar norte. Certo. Tá? E diametralmente oposto, nós temos o nó do lunar sul. Tá? Esse daqui, então, é o eixo nodal, que a gente chama. Tá? Pode ser nódo ou nódulo. Tá? Tem nódulo lunar. Os chineses têm uma ótima, um ótimo simbolismo para esse eixo aqui. Eles dizem que o nó do norte é a cabeça e o nó do sul é o rabo do dragão. Claro. Então, se você vir um dragão voando, você sabe que a cabeça dele indica, né, da grande indicação para onde ele está indo. Sim. E o rabo dá uma grande indicação de onde ele vem. Né? Sim. Bem, dá então para entender o que é o eixo nodal. O nó do sul, ele indica o que você vem fazendo nas suas últimas experiências. Né? E o nó do norte, ele indica aonde você quer chegar. Então, aqui no nó do sul, você está adquirindo experiências
para você conseguir transformar essas experiências numa oitava acima. Certo. Legal? Sim. Uma coisa legal do nodo é, por exemplo, quando você tem um conjunto de aspectos próximos do nodo norte, significa que você já está trabalhando no nodo norte. Então, você já está há bastante tempo desenvolvendo isso. Uma coisa que eu pulei. O nodo, né, o eixo nodal, eu chamo de gran objetivo. Tá? Então, ele é um objetivo que não é um objetivo assim que você consiga alcançar em apenas uma experiência. Uma vida, deixa eu falar. Claro. Então, digamos que você, né, naquele momento de total consciência em que você estava projetando, né, que você estava escrevendo o seu projeto, você junto com o seu grupo K, o seu grupo evolutivo, né, cada um falou, olha, nós precisamos fazer tal coisa. Aí, quem vai fazer isso? Eu vou. Então, cada um escolheu fazer ou desenvolver um eixo. Tá? E, no caso, essa celebridade fantástica escolheu este eixo aqui e ela vem, então, em algumas experiências, algumas vidas, desenvolvendo esse eixo. Ok? Então, quando o consulente tem muitos aspectos ligados ao eixo sul, significa que ela está iniciando os experimentos desse eixo. Tá? Quando ela já tem vários ou muitos ou quase todos ligados ao norte, significa que ela já está há bastante tempo trabalhando aquilo e ela já está, então, colocando em prática o nível superior daquele eixo. Tá? Nesse caso aqui, essa celebridade eu diria que está no meio do caminho. Certo. Tá? O bacana é que isso aqui funciona tipo, sabe quando você chega na oitava série e aí você é o dono do colégio. Você sabe de tudo, você conhece todos os professores, você conhece, né, os diretores, você sabe aonde você consegue escapar, onde tem buraco da cerca, você sabe tudo. Né? Aí você passa para o primeiro ano, né? Aí você volta a ser calouro. Aí você começa tudo de novo, aí você tem que aprender. No terceiro ano você está de novo, você é o veterano, você conhece tudo. Aí você faz o vestibular, volta a ser calouro. Né? Então é mais ou menos assim que funciona. Né? Então, quando tem mais aspectos com o nodo sul, ou próximos do nodo sul, a pessoa é caloura naquele eixo. Quando ela está mais aqui, ela já é veterana. Nesse caso aqui, está intermediário. Tá? Existem muitas... O próximo aspecto que eu observo é que são os planetas retrógrados. Tá? Então aqui nós temos vários planetas retrógrados. Uma coisa interessante aqui é que eles geralmente se concentram, né, próximos de um dos nodos. Tá? Isso pode indicar o tempo em que esses hábitos foram gerados. Então, se eles estão mais próximos, por exemplo, ao nodo sul, ou têm aspectos mais fortes com o nodo sul, eles geralmente foram criados, né, esse hábito foi criado no início do desenvolvimento daquele eixo, né, quando você era calouro. Né? E outros, quando eles estão mais próximos ou têm uma intensidade, né, ou aspectos mais fortes com o nodo norte, significa que esses hábitos foram criados quando você começou a aplicar as coisas que você aprendeu numa oitava acima. Entende? Eu geralmente pego
a nuance, né? o que significa esse eixo, junto com o que significam os retrógrados, e eu crio uma história. Né? Eu crio... É tipo tipo uma lenda, né? Uma parábola. Uma parábola. Claro. E eu sempre falo, olha, não é que isso exatamente tenha acontecido, tá? Mas as informações aqui, elas vão fazer sentido para você. Sim. E aí entram histórias de cavaleiro, de freiras como que samurais e coisas Moinhos assim, de vento. moinhos de vento, né? E aí, por exemplo, eu estava até comentando, se de repente eu conto uma história em que você, né, você era um cavaleiro com uma armadura e que você lutou contra um moinho de vento, né? Eu não estou afirmando que você é o Don Quixote, né? E sim que o que você retira daquelas informações estão presentes para você agora. Pronto. Claro. Outra coisa que eu comecei a observar é que grupos assim por exemplo, de astros, né, em conjunto aqui, né, formando grupos, eles não podem ser interpretados sozinhos, entendeu? Então, quando você faz uma interpretação automática, né, você vai num site ali e faz uma interpretação automática. E aí ele pega, Lua na quinta casa em Touro. Né? Aí ele vai dar a interpretação, o que é Lua na quinta casa em Touro. Né? Aí ele pega aqui, Quiron na quinta casa em Touro. O que é Quiron na quinta casa em Touro? E aqui, é Vênus na quinta casa em Touro. Vênus na quinta casa em Touro. Aí, quando muito ele vai falar Vênus em conjunção com Quiron. Né? Então ele te dá informações separadas. E na verdade isso daqui é um aspecto só. Certo. Né? Então isso foi uma coisa que eu comecei a ver também. Né? Então o cara fala assim, isso aqui não faz sentido nenhum. Né? Aí quando você junta as três, né, que você faz a composição daquele aspecto, né, aí a pessoa chega a ser específico, sabe? Você fala de coisas assim que só a pessoa sabia, entende? Só a pessoa guardava para ela, ou informações assim. E falando sobre mediunidade, a Lua fala sobre a mediunidade. Então vamos ver, cada celebridade. Essa celebridade, o senhor vê mediunidade kármica nela? Olha, mediunidade kármica é difícil de te dizer, porque ostensiva, por exemplo. Aqui, por exemplo, a Lua na quinta casa. Lua em Touro, né? Nesse caso. Isso, mas na quinta casa. Vamos começar com a quinta casa. Quinta casa não é Touro, então? Não, quinta casa é Leão. Entendi. Mas aqui a Lua está em Touro. Certo. Tá? Aqui seria, por exemplo, um médium de... como que é? Como que é? Mais intuitivo. De inspiração. Isso. Tá? Claro. Então, ele recebe a inspiração. Né? O Touro, ele daria uma nuance assim, de uma coisa mais assim, de uma necessidade de colocar em prática coisas, sabe? Então seria digo, uma inspiração, né, de alguma coisa
né, para ser colocada em prática. Né? Então, aí você começa a esmiuçar as coisas e observar as coisas, e você pode chegar, por exemplo, a um médium que faz psicografia, entende? Então você vai pegando as outras informações ligadas a essa lua. Tá? Então, por exemplo, Mercúrio na terceira casa, né? Então ele está na casa dele, comunicação. Né? Em Peixes, que é a espiritualidade. Né? Então, Sol em Peixes. Oi? Mercúrio ou Sol em Peixes? Não, aqui. Tá. Mercúrio, estou falando do Mercúrio. Pronto. Né? Num sextil com a Lua. Né? Então, trazendo essa comunicação da espiritualidade. Né? E aqui a Lua criativamente transformando em algo palpável, algo físico. Né? Então sabe, você vai pegando informações e vai compondo essa informação. Tá? Claro que uma pessoa que não se interessa em saber, isso daqui vai representar outra coisa. Né? A Lua pode representar a mãe, ou a forma, ou a influência maternal que aquela pessoa teve. E às vezes a influência maternal pode ter vindo do próprio pai. Né? E aí você começa a compor, né, as coisas. Claro que a pessoa exala a informação que ela precisa. Nossa. A pessoa chega, né, quando você começa a ler, você nota, né, você sente a reação dela quando é uma coisa que interessa. Então você acaba ficando naquilo. Às vezes você sente a vontade de falar em outra coisa. Né? E essa outra coisa acaba sendo mais importante para ela e dando mais. Mas é aquilo que eu te disse. Se esse consulente aparecer em outro momento, outras coisas vão ser chamadas a atenção, ou o mesmo aspecto vai ser lido em um outro nível. Né? Claro. Então, e o ascendente? Ele aparece onde? O ascendente, ele aparece aqui. Tá? Então aqui nós temos a linha do horizonte. Tá? Aqui é ascendente porque é aqui que o céu ascende. Começa... Isto. O céu ele gira, né, horário, a ficar claro, né, de forma horária. Né? Então aqui é o nascente, para nós é o leste. Né? Então o ascendente é justamente o signo que estava nascendo no leste, aparecendo no leste, no extremo leste, né, no nascente, quando você nasceu. Tá? Diametralmente oposto, você tem o descendente, que é o pôr do sol, é onde ele se põe. Aí muita gente tem a dificuldade de entender o que é, qual a diferença do signo solar para o signo ascendente, né? Aí sempre fala assim, você é pisciano. Nossa, chorão, não sei o que, aí começa a falar sobre pisciano. E na verdade, todos esses aspectos aqui, né, em todos os seus infinitas formas de interação e diagnóstico e leitura, é que compõe você. Né? Então você ser reduzido a apenas um pisciano é muito pouco. Nossa, totalmente, né? Claro. Aqui, por exemplo, o Sol está em Peixes, mas está quase em Áries, não é? Sim. Então ele não é só pisciano, pode-se dizer isso? Não, ele e na verdade ele está na quarta casa, então dá um componente canceriano a ele. Né? Aí ele está em oposição com Júpiter, dá outra informação, entende? E assim vai misturando as coisas e você chega à conclusão de que
em alguns aspectos a pessoa pode apresentar. Então, por exemplo, peixes na cúspide da quarta casa. Talvez você seja mais pisciano dentro de casa, né, na sua intimidade, né? Aquele cara que se esconde em casa para assistir filme romântico, né? E fica chorando, né, debulhando quando, né? Mas é uma coisa assim que nunca vai aparecer, entendeu? Porque o que aparece é o cara certinho, o cara, né, o cara que organiza as coisas, que coloca a mochila nas costas e sai viajando pelo mundo e que faz né, isso a sua profissão, né? Ele passa a ser reconhecido por essa organização, essa capacidade de classificação. Que é virgem, em cima, claro. Né? Então algumas pessoas vão olhar para este cara aqui e vão falar, ele é um virginiano, ou até um sagitariano. Né? E no caso aqui com o retrógrado vai dar um aspecto de Sagitário bem diferente. Entende? Cara, é um mundo maravilhoso. O que significa então o Sol? O signo solar. Significa que as ferramentas daquele signo estão iluminadas para a pessoa. É como se você tivesse uma bancada com todas as ferramentas daquele signo e a luz está acesa, o sol está iluminando, entende? Então aquela pessoa tem a facilidade de utilizar aquelas ferramentas, ela sabe como utilizar aquelas ferramentas e ela as utiliza da maneira certa. Certo. Claro. Ok? Muito bom. E o ascendente? Cara, o ascendente, ele é como se você tivesse de pé diante de um vidro. Digamos, um vidro azulado. Então, quando você olha para o mundo, você enxerga um mundo azulado. Quando o mundo olha para você, enxerga você azulado. Nossa. Entende? Claro. Então, nesse caso aqui... Celebridade 1, como é que é o caso? Celebridade o filtro dela. 1 tá um Áries. Então... O ascendente está em Áries? Tá aqui bem no último... Não é Sagitário? Não, né? Perdão. Sagitário. Pronto. Desculpa, foi mal. Aqui que apareceu Áries, deixa eu ver. Cadê Marte? Tá. O que quer dizer isso daí? Não, deixa pra lá. Quando o ascendente está assim, está um filtro na frente. Então, quando eu me confundo, geralmente é porque eu estou olhando para outra coisa. Não, normal. Normal. Aqui, então, digamos, quando as pessoas olham para esse cara aqui, elas vão enxergar um sagitariano. Né? Elas vão enxergar habilidades do sagitariano. Né? Assim, ele parece um sagitariano. Claro. É mais ou menos isso. Tá? Porque elas estão vendo através desse filtro de Sagitário para a pessoa. Entendeu? Entendi. E quando essa pessoa olha para o mundo, as coisas de Sagitário vão chamar atenção. Porque ele está olhando através de um filtro de Sagitário. Entendeu? Nossa. Ela continua com as capacidades de utilizar as ferramentas de peixes. Tá? Claro. Nossa. É muito profundo tudo isso, né? Bastante. Muito bom. Vamos ver... Tá. Ok. Que mais? Outras coisas que eu procuro, tá? Que para mim são muito importantes. Este daqui... Que é o quê? Que é a roda da fortuna. Dinheiro. Todo mundo fala isso. Na verdade, nem sempre a fortuna ela vem como dinheiro. Né? Às vezes a sorte. A fortuna ela às vezes é muito mais muito maior do que... Né? Escorpião ali né? Então com certeza não é dinheiro, escorpião. Na 11ª, então não é escorpião, não é dinheiro de jeito nenhum. Não é? Não, tô brincando. Tá dizendo da celebridade 1. Mas a questão
é justamente essa, o que é fortuna para você. Sim. Tá? Então eu coloco a roda da fortuna como aquele bálsamo, sabe? Aquele guento, aquele elixir, né? Que quando você bebe, você se sente poderoso, você se sente feliz, se revitaliza, né? Tipo assim, uma cachoeira gelada naquele dia quente, Claro. ou aquele chocolate quente naquele dia gelado. Nem faz. Nossa! Então, por exemplo, naquele instante em que você quer apertar 254 pescoços, ou um pescoço 254 vezes, você usa esse elixir. Né? Você bebe desse elixir e você consegue se restabilizar, né? Se reequilibrar. Claro. Okay? Nesse caso aqui, bem, ele tá com Urano, então Urano aqui, né? Então Urano está na própria casa dele, na 11ª. Então fala sobre profundidade de conhecimento, né? Então quando esse cara aqui tá fazendo parte de um grupo, né, em que ele tá buscando o conhecimento, em que ele está pesquisando e esmiuçando em profundidade um conhecimento, né, isso dá a ele uma sensação de plenitude magnífica, né? E principalmente quando ele entende, e aquilo dá aquele pá! E aí ele consegue entender, mesmo que não seja por palavras, a profundidade daquele conhecimento que ele está buscando. E é como se ele se sente realizado. Nossa, ele tem êxtases. Entende? Então, isso daqui mostra uma capacidade, né? uma necessidade, sabe? Claro. De você buscar isso toda vez que você estiver desequilibrado. Né? Ou que isso vai trazer o seu equilíbrio. Porque essa é a sua fortuna. Nossa. Né? Outra coisa legal aqui é o Quiron. E aí? Tá. Quiron, ele parece aqui uma chavezinha, né? Sim. Aí eu vou e falo assim, parece uma chavezinha, né? Mas na verdade é um K em cima de uma bolinha. Aí todo mundo fala assim, puxa, que pena, parecia tanto uma chave. Brincadeira, é uma chave, sim. Ele foi feito com essa... Bom. O Quiron, ele é visto pelos pesquisadores, né, pelos estudiosos, realmente como a chave da interpretação, ou a chave dessa experiência. Né? Alguns colocam como o curador, né? Como a cura para todos os problemas, né? Em alguns casos ele aparece como a ferida a ser curada. E se ele estiver retrógrado, ele é uma ferida kármica, inclusive. Tá? Então ele é um ponto muito fantástico do mapa, né? Porque ele apresenta a cura. Né? O que vai... no momento em que você se sentir doído, machucado, qual vai ser a cura? E aí nós voltamos a falar, por exemplo, da Lua, de Vênus, né? Então Vênus aqui ele está no signo, né? no signo principal dele, né? Que é Touro. Então isso dá um peso a isso. Isso daqui fala sobre a interação com os elementos,
tá? Os elementos da terra, sabe? Com o contato com os elementais da natureza, sabe? Fala a consonância com a deusa terra, entende? Fala sobre a deusa, né? Sobre a energia feminina, né? do mundo. Né? Então, é como se ela trouxesse a cura, né? Ligada a esse conhecimento, né? Essa capacidade de contato pluridimensional. Nossa, claro. No caso, o Quirón aí, um touro, do lado da Lua e do lado de Vênus, para essa celebridade significa isso que o senhor falou. Isto. Claro. Então, por exemplo, essa necessidade de estar próximo da natureza, de estar em consonância com os elementais, com o momento planetário, né? E estabelecer contato com todos esses níveis, né? Consciência. De consciência. Vai trazer cura para ele. Boa. Entende? É um aspecto curador e como eu te disse, para a maioria das pessoas, esta consciência, essa expansão de consciência pluridimensional, né, que você coloca como mediunidade, né, ela acaba sendo sempre uma coisa muito importante. Ela acaba sendo sempre uma forma de curar os retrógrados, né? Ou diretamente ou indiretamente. E o que quer dizer para essa celebridade o dragão tá voando para aquela direção? Porque podia estar voando para qualquer direção, né? Sim. Né? Se tá voando para baixo, se tivesse, tá voando para cima aí, mas se tivesse voando para baixo, era derrota certa, né? Não, muito pelo contrário. Oxi. Tô brincando. Vamos lá, diz aí. Né? Tem momentos em que os pássaros voam para o sul, tem momentos em que eles voam para o norte. Realmente é assim que tem que ver, né? Claro. Tem momentos em que o mais sábio é você fugir... Aliás, o mais sábio é sempre você fugir do inverno. Olha. Boa. Seja para norte ou para sul. Olha, cara, eu prefiro conversar depois com essa celebridade e falar isso pessoalmente para ela. Sim. Né? Mas então o senhor já explicou que não tem muito a ver o lado que ela está voando. Não. Porque tem que levar muitas coisas em consideração. Sim, não existe erro, sabe? Não existe movimento errado, não existe pessoas, melhor ou pior. Pessoas 100% boas ou 100% ruins. Não existe bom e ruim para uma leitura de mapa. Né? Claro. Algumas coisas, em alguns momentos, pode ser fantástico. Né? Claro. Igual aquela história, o pai queria que o filho montasse, e o filho foi montar. Aí ele caiu, aí o pai ficou muito zangado com ele. Só que daí veio o exército, bateu na porta, recrutando todo mundo da vila que tivesse com saúde. O filho dele não estava, não morreu. Então, o que é bom, o que é ruim, depende de quando, né? O senhor está falando. Isso. Pronto, claro que sim. Às vezes você saber nadar é muito bom. Né? Então, quando você está num barco, o barco afunda, você sabe nadar, as chances são bem melhores. Né? Mas, por exemplo, você vai para o exército, o cara, o sargento pergunta, quem sabe nadar? Você levanta a mão. Então atravessa o rio aí, vai pegar não sei o quê. Verdade, claro. Então vamos dar uma olhada talvez vamos dar uma olhada na celebridade 2. E ver como muda as coisas. Esse dragão já tá voando para onde? Para baixo, esse eu já percebi. O dragão tá indo para baixo. É uma outra configuração bem diferente. Sim. Né? Aqui
que, por exemplo, Vamos falar a da mediunidade. mediunidade é extremamente intuitiva, né? Com Júpiter, a intuição de métodos e estando na 7ª casa, que é o relacionamentos, né? Então, ele é uma pessoa assim que talvez tenha uma capacidade muito boa de sentir como conversar com as pessoas. Entende? Então ele sabe, inclusive, o momento certo, né? E a forma certa de como conversar com as pessoas. Como chegar num local, como se estabelecer. Pode ser vendedor tranquilamente. Oxi! Né? Vai vender guarda-chuva para peixe. Boa! Mas são intuições, né? E a capacidade, inclusive, de ter sonhos divinatórios sobre as outras pessoas. Então, trazer informações das outras pessoas, né? De pessoas de seu relacionamento, né? Alguma coisa assim, tá? Claro que conversando mais, trabalhando mais, você tem mais informações sobre isso. Claro. Mas assim, a grosso modo seria mais ou menos isso. Sabe? Então, dá pra... por exemplo, aqui, né, grande parte dos aspectos está próximo do nó do norte, né? Então, possivelmente, este eixo aqui já está bastante dominado para ele. Né? E aí você fala assim, mas ele não tem nenhum retrógrado, né? Então ele não tem karmas a resolver. Cara, a gente sempre está resolvendo alguma coisa. Né? Significa que que as habilidades que ele desenvolveu há tempos atrás já estão resolvidos. Sim, dominados, né? Já estão dominados, já estão maduro. É igual fruta pronta para dar para os outros. Não me comprometa. Você está ali com as frutas, já estão docinhas, você já pode distribuir. Mas assim, não significa que ele não tenha os seus desafios, tá? Porque aqui os desafios não são resolvendo coisas que ele desenvolveu ou hábitos que ele desenvolveu no passado, e sim as coisas que ele está desenvolvendo pela primeira vez. Entende? Então esses são os desafios dessa celebridade. Dessa celebridade. O Sol ali já está quase também mudando de casa, né? O Sol está em Sagitário, em breve ele vai estar em Capricórnio, porém ele ainda é... E obviamente, olha, como um bom baiano, o Sol dele na 5ª casa. Né? Essa celebridade é baiana. Então, nossa! Ou seja, a 5ª casa é a casa de Leão. E o que quer dizer isso? Oi? A gente viu o senhor com bastante entusiasmo, mas que ele não nasceu, ele estreou. Né? Entendi. Foi um evento para a cidade, assim, o nascimento do cara. Olha aí. Claro. E o ascendente, vamos pôr o filtro dele ali. O ascendente dele, em Leão. Uma celebridade mesmo de televisão. Esse é soteropolitano mesmo. Ele, Caetano e Gil. Se bem que Caetano não é. Mas, então, as pessoas, quando olham para ele, veem aquela realeza, né? O cara tem porte. Né? Ele chega chegando. Né? Não tem como não vê-lo. Né? Chama atenção. É o personagem, né? São pessoas extremamente criativas. Com essa configuração aí, né? E obviamente ele é visto, né? Como uma pessoa criativa, e quando ele olha para o mundo, ele percebe
a capacidade criativa, né, das coisas, né? Vai ser um bom pai. Tá vendo filho? Meninos e meninas. Mais que um. Aonde que tá pra ver isso? Eu tô brincando. Ah. É que a quinta casa ela tá ligada à criação. Tá? Então, aí ele tem justamente Marte e Vênus aqui. Então, pode ser que ele tenha um casal ou alguma coisa assim, mas isso é especulação, é brincadeira. Claro. Porque tudo depende da mulher dele. Ela vai querer. Terá condições sim de cuidar bem, né? Olha, isso eu não posso te dizer. De afeto. Não, assim, do que a gente está vendo aqui é muito pouco para poder te dizer isso. Ótimo. Tá? Mas, por exemplo, o aspecto é de realmente uma criatividade, uma capacidade, inclusive, de uma energia criativa e uma harmonia das criações. Tá? E dentro da parte e estando tudo isso em Sagitário, demonstra um conhecimento do método de se fazer isso, né? De se criar coisas. Tá? Um domínio do método, né? E assim vai. Tá. O filtro do ascendente, o que diz? Filtro do ascendente eu já falei, que é a parte da criatividade. Esse, né? então. Isso. Tá. Ele vê arte, para onde ele olha, ele vê arte. Boa. E tá com qual signo o ascendente? Em Leão. Leão. E a roda da fortuna? Roda da fortuna na 10ª casa em Gêmeos. Né? Alguma coisa... alguma coisa ligada à comunicação, né? A possibilidade de levar a comunicação, de comunicar alguma coisa, de aprender, né? Geralmente quando o cara começa a falar e ele é ouvido, né? Quando as pessoas olham para ele assim, quando as pessoas riem da piada dele, isso, aí ele se sente maravilhoso. Tá certo. Então. Nós vemos 2 mapas bem diferentes, né? Sim, essas leituras são... eu coloco bem como uma brincadeira, né? A gente tá conversando aqui porque realmente bem superficial, uma leitura bem superficial. Bem superficial, né? Então, o momento mesmo quando você senta com um consulente, as coisas vão brotando, as informações são bem mais precisas e bem mais, né? Palpáveis, né? Claro. Por isso que você ler o mapa de outra pessoa não faz sentido nenhum. Né? Claro. Para outra pessoa vira jocoso, né? Para brincadeira, uma pessoa que não está aqui, por exemplo. Né? Claro. Isso. Então, vamos ler o mapa dela, a gente vai ser uma brincadeira. Pronto. Né? Graças a Deus. Então, voltando aqui um pouco mais para o senhor e a gente finalizar esse trabalho, quanto tempo demora uma leitura dessa para uma pessoa que se interessa, por exemplo? Olha, a média é de 3 horas. Nossa! Eu tenho os meus recordes, né? E não é porque ela é mais ou menos complicada, não. Porque às vezes você está conversando com a pessoa e vem outras conversas, outros assuntos, né? Acabam, né? É impossível a gente deixar a interação, a comunicação fora disso, né? É impossível. Então, a pessoa começa a falar das suas experiências, né? Principalmente, né? Se ela tem o Mercúrio muito ativo, ela começa a falar também. Né? O Mercúrio muito ativo foi bom.
E às vezes a gente tem uma inspiração, a pessoa lembra outros causos e o papo se estende, né? Mas a média é de 3 horas. Tá? Então, eu sempre falo, olha, agende 3 horas do seu tempo. Algumas pessoas, não dá para fazer mais rápido, mas aí quando você começa a fazer mais rápido, a pessoa fala assim, não, vamos devagar, vamos fazer no tempo, né? Então, tudo dá em torno de 3 horas. É possível fazer à distância e pode-se fazer por e-mail? Olha, por e-mail eu nunca tentei, eu acho muito difícil fazer por e-mail, porque realmente por e-mail não tem um feeling. Isso, não tem aquele retorno, sabe? Porque o retorno da pessoa é que você faz ajustes, né, na leitura. Então, se ela... a gente teria que trocar muitos e-mails, entendeu? Para eu chegar numa leitura correta. E até eu escrever tudo, quando eu enviasse para ela, o interesse daquele assunto já tinha passado. Então é muito melhor fazer por um método online. Né? Então, tipo, via Skype, via WhatsApp. Né? Então, isso... Algumas pessoas preferem fazer só pessoalmente, né? Aí no caso, de vez em quando eu viajo para alguns lugares, aí eu aviso para as pessoas daquele lugar, olha, eu estou indo para Porto Alegre, estou indo para Brasília, né? Ou então as pessoas vêm para Cavalcante aqui e tem pessoalmente. Mas o que eu tenho visto é que a assertividade é a mesma. Tá? Inclusive eu tenho várias pessoas que consultaram comigo que são da Nova Zelândia. Né? Então, eu estou até pensando em ir para Nova Zelândia para atender de tanto cliente que tem, né? Aqui estamos chegando nos minutos finais. Como que essa terapia mudou a sua vida? Isso é legal, cara. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso, sabe? E eu sempre gostei de dar pitaco na vida das pessoas. Nada melhor que fazer com ciência, né? Isso, exato. Mas ela abriu um caminho, né, para mim maravilhoso, né, porque eu comecei a estar mais próximo do que eu esperava de consciência, né, de expansão de consciência. Né? Então, a cada pessoa que vem, a cada momento em que eu estudo, né, ela foi... a sintonia com esse trabalho, ela acabou abrindo outros caminhos, outras informações vieram, outras possibilidades de desenvolvimento espiritual, né, ou de desenvolvimento de consciência, apareceram em conjunto. Né? E foi assim um divisor de águas mesmo, sabe? Então, quando eu decidi, né, quando eu decidi aceitar ler o mapa para um amigo, né, com esse método que me veio na cabeça, as coisas começaram a se descortinar, porque ele contou para outra pessoa quis, aí outra pessoa, e aí eu tive que me reorganizar. E só dessa reorganização parece que janelas abriram, portas se abriram. Entendeu? Então foram aparecendo outras oportunidades de desenvolvimento da consciência, de trabalho em prol dessa consciência planetária, né? Que foram fantásticas. Eu nunca imaginaria acontecer isso. Graças a Deus.
Então, muito obrigado por essa oportunidade de conhecer também um pouco desse mundo em que o senhor vive, né, na sua área, e dizer que tenho certeza que também vai ser útil para todas as pessoas que acompanham esse quadro estudando que eu realizo, viu? Muito obrigado. Apenas uma complementação. Sim. O mapa kármico, ele pode ser uma anamnese, né, para outros tipos de terapia. Né? Então, como você me perguntou, por exemplo, hábitos que podem vir a gerar desequilíbrios a ponto de se transformar em doenças, né? Eles podem ser identificados pelo mapa. Né? Então, ele pode ser uma ótima anamnese para alguns casos terapêuticos. Né? Eu, por exemplo, utilizo o mapa também para o Theta Healing. Né? Quem não sabe o que é Theta Healing? Bem, Theta Healing é um método de modificação de crenças. Sim, pronto. Tá? Todas as nossas... a nossa vida, né, ela se descortina através das crenças. E algumas crenças são limitantes. Algumas coisas que a gente acredita, né, que a gente desenvolve, né, alguns hábitos que a gente desenvolve, limitam ou nos limitam a conseguir todas as coisas que a gente busca. Né? Então, a mudança desses hábitos abrem novos caminhos. Né? Muito bom. Então, aqui, o mapa kármico ele mostra, né, com uma precisão muito incrível quais são essas crenças, quais são essas dificuldades. Numa sessão normal de Theta Healing, por exemplo, você teria que aplicar técnicas, né, em que você, para você chegar, né, a essas crenças limitantes, uma técnica bastante exaustiva, né? Você tem que ir perguntando. Claro que às vezes aparece rápido. Às vezes você só consegue chegar a uma crença mais superficial. Né? E aí você faz a mudança dessa crença, mas um mês ou algumas semanas isso volta, né? A dificuldade volta. Aí você, então tem que aprofundar mais. No mapa ele já me diz qual que é. Né? Aí o que vai depender é se a pessoa está interessada ou não em mudar. Né? E aí entra a grande religião, né? Que é o querer. Né? Nossa. Então, você quer mudar? Quero. Então vamos lá. Muito bom. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez e desejo a todos aí uma boa disciplina na busca pelo autoconhecimento, ou como o senhor disse, reconhecimento, não é? Isso. Muito obrigado. Obrigado também. Namastê. Gratidão.